Hoje vamos recapitular o filme chamado Garota Infernal. Conhecemos Anita Needy, que está internada em um manicômio. Parece que ela é uma paciente perigosa, o que fica ainda mais evidente quando ela agride uma enfermeira sem motivo. Anita é jogada em uma cela escura como punição, e durante seu tempo lá, ela conta todos os acontecimentos de sua vida passada. A história então muda para um flashback, nos levando a Devil's Kettle, uma pequena cidade que leva o nome de uma misteriosa cachoeira. Por alguma razão, a água flui para um buraco fundo e nunca mais sai. Ninguém sabe para onde vai, e até os cientistas ficam perplexos com este fenômeno. Anita então nos conta sobre sua melhor amiga, Jennifer Check, uma líder de torcida popular e atraente na faculdade, diferente dela. Apesar de terem poucas coisas em comum, as duas gostam da companhia uma da outra. Anita também tem um namorado chamado Chip. Em uma noite específica, Jennifer convida Anita para um bar local onde uma banda de rock indie chamada Low Shoulder se apresentará. Após chegar ao bar, Jennifer se sente atraída pelo vocalista, Nikolai, então ela se aproxima dele. Os dois então conversam um pouco e Jennifer sai para pegar algumas bebidas. Enquanto ela está longe, Nikolai aborda seu colega de banda e discute a virgindade de Jennifer, dizendo que ela será perfeita para o projeto deles. Anita ouve a conversa e depois conta para sua melhor amiga. No entanto, Jennifer não presta muita atenção a isso. Logo em seguida, a banda inicia sua apresentação. No entanto, um curto-circuito elétrico repentino provoca um incêndio que se espalha rapidamente por todo o bar. Em meio ao caos, as duas amigas conseguem escapar pela janela do banheiro. Surpreendentemente, os integrantes da banda já estão do lado de fora, e Nikolai está agindo de forma descontraída como se nada tivesse acontecido. Eles conversam um pouco e, do nada, Nikolai convida Jennifer para se juntar a eles. A coisa toda assusta Anita, mas Jennifer concorda sem qualquer hesitação. Ela até ignora a melhor amiga e entra na van do cara. Depois que eles vão embora, Anita volta para casa e imediatamente entra em contato com o namorado, compartilhando com ele todos os detalhes do incidente. No meio da conversa, Anita se assusta com o som da campainha, intensificando seu medo. Ela desce lentamente as escadas e abre a porta, mas não encontra ninguém lá fora. Ela volta para dentro, mas ouve barulhos vindos da cozinha. Anita vai investigar, apenas para encontrar Jennifer completamente coberta de sangue. Para tornar as coisas mais assustadoras, ela solta um sorriso maligno. Jennifer então abre a geladeira e começa a devorar o frango cru. Só então, ela grita a plenos pulmões e vomita um rastro de líquido escuro. Parece que ela foi possuída por um espírito maligno. Todo o cenário é demais para Anita aguentar. Então ela tenta pedir ajuda, mas Jennifer rapidamente a prende contra a parede. Ela então se prepara para morder o pescoço de Anita, mas recua e vai embora. Na manhã seguinte, na faculdade, Anita parece perturbada, incapaz de se livrar dos acontecimentos da noite anterior. Ela também se preocupa com sua melhor amiga, mas para sua surpresa, Jennifer aparece em um estado completamente bom e descarta as preocupações de Anita. Pouco depois, o professor oferece condolências aos que perderam a vida no incidente do bar na noite anterior. Todos ficam tristes com a notícia, mas Jennifer segue indiferente e até ironiza a situação. Mais tarde, Anita procura Chip e conta tudo sobre Jennifer, incluindo sua aparência maligna do outro dia. Por outro lado, Jennifer se aproxima do capitão do time de futebol universitário Jonas, que está de luto pela perda de seu melhor amigo. Aparentemente, ele também morreu no incêndio. Com palavras de conforto, Jennifer o leva até a floresta localizada atrás da faculdade. Uma vez lá, ela começa a seduzi-lo, e ao mesmo tempo, vários pássaros e animais começam a cercá-los misteriosamente. No momento em que Jonas está prestes a falar, Jennifer se transforma em sua forma maligna e o estripa até a morte. Caralho, cuzão! Seus gritos arrepiantes são ouvidos por um professor universitário, que corre para o local e encontra seu cadáver estropiado. Mais tarde, à noite, Anita e Jennifer conversam por telefone. Anita continua assombrada pelo incidente, mas Jennifer a incentiva a seguir em frente, enfatizando que a vida é curta demais para essas coisas. No meio da conversa, Jennifer queima deliberadamente a própria língua com um isqueiro, mas permanece ilesa. Só então, Anita é chamada pelo namorado, que a informa sobre o assassinato de Jonas, deixando-a ainda mais preocupada. Enquanto isso, a banda de rock Low Shoulder ganha popularidade devido aos rumores falsos de heroísmo durante o incêndio e se oferece para fazer uma aparição de caridade no baile de primavera da faculdade. Um mês depois, Jennifer parece doente e apática. Depois da aula, ela e Anita estão andando pelo corredor quando um colega chamado Colin a convida para sair. Surpreendentemente,
Jennifer aceita o convite e manda uma mensagem com seu endereço, convidando-o para ir à casa dela. Mais tarde naquela noite, Colin dirige ansiosamente até o local fornecido por Jennifer, enquanto Anita e Chip passam momentos íntimos juntos. Ao chegar ao destino, Colin percebe que a área está deserta e a casa ainda está em construção. Então ele entra na casa de qualquer maneira e encontra Jennifer, que o assusta momentaneamente por trás. Sem perder tempo, ela começa a seduzi-lo e a beijá-lo. Mas então, ele percebe uma mudança perturbadora nos olhos de Jennifer. Colin tenta fugir de lá, mas a garota mais uma vez se transforma em sua forma maligna e o mata sem piedade. Enquanto isso, Anita, que está no meio de um romance, de repente começa a ter alucinações. Ela vê o espírito de Jonas no sofá e o sangue escorrendo do teto. Essa experiência perturbadora a aterroriza, levando-a a deixar bruscamente a casa de Chip e ir embora. Porém, no caminho ela quase atropela Jennifer, que está encharcada de sangue. Cheia de pânico, Anita corre de volta para casa e se senta no sofá, tentando acalmar sua mente perturbada. Ela volta para o quarto e deita na cama. No entanto, para seu desespero, ela encontra Jennifer presente em seu quarto, parecendo normal mais uma vez. Isso deixa Anita perplexa. E antes que ela possa reagir, Jennifer beija-a inesperadamente, com a intenção de ajudá-la a relaxar. Jennifer explica que a banda Low Shoulder a levou para a floresta após o incêndio no bar e a ofereceu como sacrifício virgem a Satanás em troca de fama e fortuna. Embora o sacrifício tenha sido um sucesso, Jennifer não era realmente virgem, então ficou permanentemente possuída. Ela estava com fome e Ahmet, um estudante de intercâmbio, que teria escapado do incêndio, foi sua primeira vítima. Ela pretendia comer Anita também, mas foi embora porque não teve coragem de machucar sua melhor amiga. Depois de comer, ela pode suportar praticamente qualquer ferimento sem dor, curando-se instantaneamente. Para demonstrar isso, ela corta deliberadamente o braço, mas que se cura sozinho em questão de segundos. Oprimida pelas revelações horríveis, Anita pede a Jennifer que vá embora. Jennifer obedece e salta da janela do segundo andar para ir embora. No outro dia, Anita dirige-se à seção de ocultismo da biblioteca da faculdade e conclui que Jennifer é um súcubo, uma entidade que se alimenta de carne e só pode ser morta quando está faminta e enfraquecida. Posteriormente, Anita compartilha suas descobertas com seu namorado, Chip, e solicita que ele não participe do baile da faculdade. No entanto, ele não acredita nela, levando Anita a encerrar o relacionamento para protegê-lo. No dia do baile da faculdade, Anita aguarda ansiosamente a chegada de Jennifer, determinada a ficar de olho nela. Enquanto isso, Jennifer intercepta Chip no caminho para o baile da faculdade e mente para ele, dizendo que Anita estava traindo-o com Colin. Depois disso, ela o leva a uma piscina abandonada, utilizando as mesmas táticas sedutoras que empregou para matar suas vítimas anteriores. De volta ao baile, Anita fica cada vez mais preocupada com a demora de Jennifer em chegar. Quando não suporta mais esperar, corre para a casa de Chip para verificar seu estado, apenas para descobrir que ele já partiu para o baile. Anita refaz o trajeto dele e ouve gritos vindos da piscina abandonada. Ela entra no local e vê Jennifer consumindo o namorado vivo. Alarmada, Anita pula na piscina sem pensar duas vezes e começa a lutar contra sua melhor amiga. Ela utiliza spray de pimenta em Jennifer, mas isso só a irrita. Jennifer, com vingança nos olhos, aproxima-se de Anita, preparando-se para desferir o golpe final. Entretanto, Chip, ferido, reúne o que resta de suas forças e empala Jennifer com um limpador de piscina. Isso faz com que ela perca muito sangue, deixando-a fraca. Ela então se retira de cena, percebendo que está vulnerável agora. Depois disso, Anita vai ver seu namorado e os dois têm uma conversa comovente antes que Chip finalmente morra. Anita, que agora está com o coração partido e cheia de raiva, invade o quarto de Jennifer por uma janela e começa a atacá-la. Uma luta feroz tem início entre as duas, mas Jennifer ganha vantagem ao cravar os dentes no ombro de Anita. Apesar disso, Anita não para e continua lutando com tudo que pode. Em determinado momento, ela consegue arrancar um colar de melhor amiga do pescoço de Jennifer, fazendo com que ela pare momentaneamente de lutar. Aproveitando ao máximo a oportunidade, Anita enfia um estilete no coração de Jennifer, matando-a finalmente de uma vez por todas. Momentos depois, quando a mãe de Jennifer chega ao quarto, ela fica horrorizada ao descobrir Anita em cima do corpo de sua filha sem vida. Esta é a razão pela qual Anita acabou no manicômio. Também é revelado que ela herdou alguns dos poderes sobrenaturais de Jennifer por causa da mordida em seu ombro. Na cena final, Anita utiliza suas habilidades satânicas e foge do hospício. Ela então consegue uma carona,
alegando que está seguindo uma banda de rock. Durante os créditos, vídeos caseiros e fotos da cena do crime revelam que Anitta se vingou assassinando todos os membros do Low Shoulder em seu quarto de hotel. Espero que tenham gostado. Até a próxima.